Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou Luís Paz. E eu sou o Rafael Silva. Hoje vamos falar sobre um tema importante que muitas vezes passa despercebido, que é a discriminação nos videojogos. Será que os videojogos realmente são para todos? Hoje nós vamos explorar essa questão com exemplos reais que mostram que este problema realmente existe e que ele precisa ser discutido. Para começar, o que é discriminação nos videojogos? Bem, a discriminação nos videojogos acontece quando há preconceito, exclusão ou estereótipos presentes nas personagens, nas histórias ou até mesmo na comunidade de jogadores. Isto verifica-se quando alguém é tratado de forma diferente só por ser mulher, negro, LGBTQIA+, estrangeiro ou por qualquer outra característica pessoal. Vamos apresentar exemplos concretos hoje de como isso realmente acontece na prática. Primeiro, a falta de diversidade. Até hoje, muitos jogos continuam a apresentar protagonistas que são quase sempre homens, brancos e heterossexuais. Isso limita a identificação de muitos jogadores. E quando há diversidade? Muitas vezes acompanhada de estereótipos, por exemplo, personagens gays usados como piada, como aconteceu com o Brido no Super Mario Bros. 2, que foi alvo de piadas transfóbicas durante anos. Nós também temos o caso do Resident Evil 5, que foi criticado por retratar pessoas negras de forma desumanizada, reforçando ainda mais os estereótipos racistas. No online, infelizmente o problema agrava-se. A streamer brasileira Taiga sofreu ataques transfóbicos em direto enquanto jogava Valorant. Só após a exposição pública dos agressores é que alguma ação foi tomada. E nós não paramos por aí. Tem outro exemplo de a jogadora Mayumi, que enfrentou comentários machistas mesmo sendo uma das primeiras mulheres a competir profissionalmente em League of Legends no Brasil. Infelizmente, estas histórias mostram que o preconceito é real e ainda afasta muitas pessoas no universo dos videojogos. Por que isso é um problema tão sério? Há quem diga é só um jogo, mas também não é assim. Os videojogos fazem parte da nossa cultura atual, especialmente entre nós, os jovens. Se normalizarmos atitudes discriminatórias dentro dos jogos, corremos o risco de as reproduzir no mundo real, seja na escola, no trabalho ou até mesmo no dia-a-dia. O jogo deveria ser um espaço de lazer, inclusão e liberdade, e não um lugar de exclusão. Apesar de tudo, há sinais de mudança. Jogos como The Last of Us Parte 2, com protagonista lésbica, mostra que a diversidade pode ser bem representada e bem recebida. Outro bom exemplo é também o jogo Celeste, que também é um exemplo positivo. Ele contém uma personagem trans e uma história sensível e muito inclusiva. Além disso, empresas como Riot e Blizzard têm criado ferramentas para punir discursos de ódio nos chats. Ainda não é perfeito, mas passo a passo vai a direção certa. O que é que nós podemos fazer sobre isso? Como jogadores, também temos responsabilidades. Devemos denunciar esses comportamentos abusivos, apoiar criadores que promovem a diversidade e, acima de tudo, respeitar quem está do outro lado. Todos têm o direito de sentir-se bem-vindos no universo dos videojogos. É assim que se constrói uma comunidade saudável. Essa foi a nossa conversa sobre a discriminação dos videojogos. Esperamos que os exemplos que trouxemos tenham dado o que pensar, né? E que ajudem a tornar cada partida mais inclusiva, mais respeitosa e muito mais divertida. Obrigado por ouvirem até o fim e até a próxima. Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente no nosso dia, como equilibrar o tempo que passamos a jogar videojogos. Pá, é verdade, sim, jogar é porreiro, mas tipo, também é importante não abusar, claramente, porque tipo, o objetivo é divertir-nos, sem que isso também atrapalhe outras partes da nossa vida, claro. Uma boa forma de evitar exageros é definir um tempo limite para jogar. Por exemplo, combinar a jogar com 1 ou 2 horas e depois fazer uma pausa, obviamente. Epá, essas pausas também são mesmo importantes, tipo levantar-se, esticar um bocadinho as perninhas também que faz bem para a saúde, beber um copinho de água e tudo isso também ajuda a manter a mente um bocadinho fresco e o corpo mais ativo também. Eu, por exemplo, costumo pôr um alarme no telemóvel. Às vezes estamos tão focados no jogo que nem damos conta do tempo a passar. Mas também não é só o tempo que interessa, pois não, tipo, os jogos também podem mexer com as nossas emoções, tipo, já alguma vez sentiste tipo, chateado mesmo com o jogo, mesmo irritado? Claro, quando isso acontece é melhor parar um bocado, respirar tudo e fazer outra coisa. Normalmente eu não deixo o meu humor me consumir, às vezes eu tenho sempre o meu cãozinho à minha beira. É bom que ele deixa-me acalmar, que eu brinco com ele e acalmo logo.
Epá, claro, sem dúvida, mas tipo, jogar deve ser algo que tipo, uma pessoa olhe de uma forma positiva, uma forma de relaxar, divertir-se e tipo, não uma fonte de stress. É importante, estamos atentos também nessas partes aí, claramente. Obviamente. Na minha opinião, para manter esse equilíbrio, há algumas dicas simples que podemos seguir, tipo, por exemplo, variadas atividades, tipo, sair com amigos, ir à praia, jogar um futebol, que olha, é super fixe, eu jogo muito com meus amigos. Olha, já como exato, mas tipo, também é importante ter conversas fora do jogo, tipo, não achas? Isso aí também ajuda-nos a ficar um bocadinho, a não ficarmos tão presos também só no mundo virtual e podemos ir com eles, essas coisas também, claramente. Obviamente, estás certíssimo. E mais uma dica que eu sempre ouvi pensa que se o tempo que passas a jogar se não está a interferir em coisas importantes, tipo com os teus estudos, com os teus relacionamentos tipo, com amigos, ou com o namorado se tiveres, ou com o trabalho, obviamente, que é muito importante. E também o mais importante, o sono, que é uma coisa muito importante, que o pessoal às vezes perde muito tempo a jogar e não dorme muito. Pois, está certíssimo. Mas, então, resumindo, para termos uma relação mais saudável com os videojogos, é sempre importante controlar o tempo, cuidar do nosso bem-estar emocional e manter uma vida equilibrada, como sempre. É isso mesmo, jogar deve ser uma diversão, mas também nunca uma preocupação. Vale sempre a pena parar e pensar se estamos a fazer boas escolhas. Mas espera aí, agora vamos fazer umas perguntitas sobre os videojogos, que eu acho que... Acho que vale a pena, para acho que vale a entender, pena. eu pergunto e respondes que tal. Ok, pode não é? ser. Quais são algumas das principais estratégias que os jogadores podem usar para prevenir o vício dos videojogos? Epá, não existe estratégia em si. Uma pessoa para não ficar viciada, ela tem que fazer outras coisas, tipo estabelecer uns limites de jogo, tipo sair depois de uma hora para ir andar um bocadinho, comer alguma coisinha que também faz bem para a saúde e colocar uns limites de tempo para jogar. Garantir-me que assim esteja um equilíbrio entre o tempo de jogo e as atividades. Além disso, também é importante fazer umas pausas regulares, tanto as sessões de jogo como eu falei agora, para para evitar a fadiga mental e física também e termos mais sanidade mental. Concordo plenamente, a tua resposta foi muito boa. A segunda pergunta, como os videojogos podem impactar a saúde mental dos jogadores? Epá, os jogos tanto podem ter efeitos positivos como também podem ter efeitos negativos na saúde mental. Por um lado, tipo, podem promover, habilidades sociais, reduzir o stress, mas por outro também o uso excessivo pode levar a problemas como ansiedade e depressão, porque uma pessoa vai ficar tão focada a jogar um jogo, que vai se esquecer que existem coisas como sair com os amigos, sair de casa e essas coisas, entendes? Concordo plenamente. Agora vamos para a terceira pergunta. Quais são os sinais de que um jogador pode estar desenvolvendo um comportamento de jogo problemático? Epá, sinais incluem tipo a perda de interesse em atividades tipo de jogo, tipo faltar à escola só para ficar a jogar, ou não dormir só para ficar a jogar um jogo, e tipo jogar sem pausas, sem nada, tipo não quer nem comer, essas coisas. Isso é uma coisa que um pai devia se preocupar muito, porque deixar um filho desse jeito é uma coisa que vai influenciar no vício e vai deixar com um comportamento mais problemático, porque também ele vai acabar por ter um comportamento mais tóxico, basicamente. Entendi. Essa é muito importante também. Agora vamos para a última pergunta, que vai ser como os desenvolvedores de jogos podem continuar a contribuir para a prevenção do vício em videojogos, que é também muito importante, porque os desenvolvedores têm que estar a pensar nos seus jogadores. Epá, por um lado eu penso assim, na minha opinião os desenvolvedores não têm culpa, tipo, eles apenas têm as ideias criativas e criam jogos, mas tipo em si os desenvolvedores podem implementar tipo mecânicas de jogo que incentivem pausas, como lembretes para descansar, criar experiências que não dependam de recompensas constantes, e além disso também podem promover tipo mensagens sobre equilíbrio entre jogo e tipo em si também a vida real, entendes? Está complicado. Espero que isto tenha ajudado muita gente e é isso. Obrigado por ter vindo ao meu podcast e o resto bom dia. Sim, obrigado por nos ouvirem e até à próxima. Neste podcast, irei estar entrevistando duas ferramentas de inteligência artificial. Fiquem agora com a entrevista da minha com a Gemini. Olá, Gemini. Primeiramente, seja bem-vindo ao de Marola Cast. Eu sou Mikael, apresentador aqui desse podcast. E eu gostaria de estar realizando uma entrevista, realizando algumas perguntas e você me respondendo. Perfeito. Pode começar com a primeira pergunta. Então, Gemini, quais você considera serem os principais benefícios que os videojogos podem proporcionar aos seus jogadores? Os videojogos podem melhorar o raciocínio rápido e a coordenação motora.
Alguns jogos estimulam a criatividade e o trabalho em equipe. Além disso, podem ser uma ótima forma de relaxar e aliviar o estresse. Por outro lado, quais são os riscos ou potências desvantagens associadas ao uso de videojogos, especialmente quando utilizados em excesso? O uso excessivo de videojogos pode levar ao isolamento social, problemas de sono e até mesmo vício. Alguns estudos também associam jogos violentos ao aumento da agressividade em crianças e adolescentes. Entendi. Interessante. E como você vê o papel dos pais ou responsáveis na mediação do uso de videojogos por crianças e adolescentes, de forma a maximizar os benefícios e minimizar os riscos? Os pais podem estabelecer limites de tempo para jogar, escolher jogos adequados para a idade dos filhos e incentivar outras atividades, como esportes e leitura. Considerando os benefícios e os riscos, qual seria a sua perspectiva sobre o futuro dos videojogos e o seu impacto na sociedade? Acredito que os videojogos continuarão a evoluir e se tornar mais imersivos, com realidade virtual e aumentada. Eles têm o potencial de serem ferramentas educacionais poderosas e até mesmo auxiliares em terapias. No entanto, é crucial que a sociedade esteja atenta aos riscos e trabalhe para promover o uso saudável e equilibrado dos videojogos. Gostei muito de tê-la, Gemini, aqui no meu podcast de Marola Cast. Conto com sua presença mais vezes. A próxima vez que eu te convidar, espero que você esteja se fazendo presente. E foi essa a nossa entrevista. Foi um prazer mesmo. Agora fiquem com a minha entrevista realizada com o ChatGPT, onde foram realizadas perguntas diferentes da qual eu fiz com a Gemini. Olá, ChatGPT, bem-vindo ao de Marola Cast. Neste podcast, eu vou estar abordando assuntos relacionados ao tema de benefícios e malefícios dos videojogos. Olá, Mikael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Bimarola Cast. Vamos nessa. Estou pronto para falar sobre esse tema super interessante. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é desde quando interage com videojogos enquanto inteligência artificial? Interajo com videojogos desde que fui desenvolvido. Analiso dados, estratégias e mecânicas o tempo todo, então essa interação é constante e evolutiva. Muito legal, dessa daí eu não sabia. Existe algum jogo que, mesmo sendo apenas de dados e códigos, consegues considerar o teu favorito? Por quê? Sim, eu curto muito jogos de estratégia como Civilization, porque eles desafiam o raciocínio e a tomada de decisão, o que é bem alinhado com as minhas habilidades analíticas. Entendi. O que mais desperta o teu interesse nos videojogos, considerando que não tens emoções humanas como os jogadores tradicionais? O que mais me atrai é a complexidade dos sistemas e a variedade de estratégias. Eu aprecio como os jogos estimulam o pensamento e a criatividade dos jogadores. Sim. Acreditas que algum jogo já te ajudou a melhorar na tua performance em tarefas como resposta rápida ou análises estratégicas? Sem dúvida, jogos de ritmo e estratégia realmente aprimoram a capacidade de processar informações rapidamente e de analisar cenários complexos com eficiência. Muito legal. Essa foi a nossa entrevista, ChatGPT. Espero que você tenha gostado. Espero que no de Marola Cast mais vezes. E obrigado. Adorei participar, Mikael. Foi um prazer estar no Bimarola Cast e estou à disposição para voltar sempre que quiser. A conclusão que eu cheguei ao final da entrevista com as duas foi que cada uma age de maneira diferente quando nós pedimos para ela agir de forma mais humana possível. Por exemplo, o ChatGPT, eu vi que ele foi menos robotizado, menos científico e mais humanizado realmente. Quanto a Gemini, se portou de maneira mais robotizada e mais científica e bem mais complexa também, bem diferente de um humano. Esse foi o meu trabalho de Marola Cast e obrigado por acompanharem até aqui.